Agora com o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. 3 temas. Vamos com o nosso primeiro. Programa Desenrola do Governo Federal. Começa hoje o prazo para adesão ao programa de renegociação de dívidas. Essa medida não chega a ser uma grande novidade, Alessandro, já que uma outra versão já foi adotada 3 anos atrás. O Ministério da Fazenda estima que o chamado Desenrola 2.0 deve atingir mais de 20 milhões de pessoas. São 20 milhões de eleitores. Por isso, Liberdade de Opinião traz a seguinte questão, Alessandro: Desenrola é solução para dívidas ou jogada eleitoral? Carol, eu acho que a gente pode dizer, em primeiro lugar, que você tem uma situação que o governo já mapeou, tanto que já é uma segunda versão da sua proposta de política pública com relação ao endividamento da população brasileira, e esses dados hoje acho que eles são públicos. A gente tem um grau exorbitante de endividamento, e mais do que isso, você tem também essa questão da cobrança de juros no Brasil, que é extorsiva. Então você tem as famílias vivendo uma situação de dramaticidade, de tragédia, e você tem uma política pública que foi adotada pelo governo lá atrás, que hoje encontra esse segundo momento e que, por óbvio, tem uma relação com o momento eleitoral. Ninguém vai desconectar isso. Claro que tem uma relação com o momento eleitoral. E mais do que isso, a gente pode até falar que todas as políticas públicas, de modo geral, tem uma conexão ou um vínculo com questões eleitorais. Talvez a pergunta mais direta não seja a questão eleitoral em si, mas se esse elemento eleitoreiro tem planejamento de política pública ou não. E nesse caso aqui a gente não pode falar que não tem, já que é a segunda versão de um projeto. A gente pode dizer que ele está errado, que ele está certo, que ele vai direto ao ponto com relação ao problema, mas do ponto de vista da construção da política, da racionalização e da eficiência da política pública, isso não é um problema. Agora, quando nós nos perguntamos, e aí a primeira parte da sua pergunta, Carol, sobre será que isso é uma solução com relação ao endividamento? Então a gente pode dividir aqui, em primeiro lugar, para as dívidas das pessoas, para aquilo que as pessoas vivem no dia a dia, e as pessoas que têm dívidas sabem disso, que é realmente uma angústia a pessoa que fica vendo aquela dívida rolando mês a mês e não sabe quando vai pagar, e você não consegue dormir, e você não tem uma renda alta. Veja, você não é uma pessoa de patrimônio, com muito patrimônio, você sabe que aquilo ali gera um estresse tremendo na população, com impacto eleitoral também, mas um estresse pessoal, familiar. Por isso que eu falo que é um drama que pode se transformar numa tragédia para as pessoas. Quando você tem esse tipo de projeto, esse tipo de proposta, você está tentando de alguma forma, na emergência, emergencialmente, apagar, reduzir aquela dívida. Mas do ponto de vista estrutural do endividamento, com certeza isso não é propriamente o que nós vamos chamar de uma solução para o endividamento. Pode solucionar sim a questão de uma dívida pontual. Dificilmente vai solucionar a questão do endividamento. É preciso lembrar que esse governo, o governo Lula 3, ele não é o governo Lula 1, ele não é o governo Lula 2, ele não está no mesmo contexto. Portanto, as políticas públicas, muitas políticas públicas ou modalidades de políticas públicas que funcionaram nos primeiros governos lulistas, nesse momento tem maior dificuldade em razão do quadro econômico, geopolítico mundial. Veja, é um quadro pós-pandemia, é um quadro geopolítico tormentoso. Nós temos questões vinculadas ao petróleo, Estados Unidos, reação internacional. Então é um quadro completamente diferente. Isso foi cantado, inclusive, durante o período eleitoral em que Lula foi eleito. Então a resposta de política pública, às vezes, não encontra o mesmo respaldo que encontrava no passado. Portanto, essa tentativa emergencial, ela funciona para as dívidas, mas para o endividamento é preciso muito mais política pública, muito mais enfrentamento de política para solucionar esse tipo de problema. Carol. Vamos para o nosso segundo tema, Alessandro. PL da dosimetria. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao projeto e agora nosso olhar é para o Supremo Tribunal Federal, já que estamos falando sobre redução de penas. A Suprema Corte não deve ser um obstáculo para a aplicação da lei quando promulgada. É uma apuração dos nossos analistas Matheus Teixeira, Theo Cury. Uma ala do STF já sinalizou à cúpula do Congresso que não deve derrubar o PL da dosimetria. Mas a gente traz a pergunta: seria o caso do Supremo rever a decisão do Congresso? Carol, eu sei que tradicionalmente já meio faz parte quase que do folclore
em Brasília essa coisa de sinalizações. Mas eu confesso que eu fico um pouco, quase sempre desconfortável quando eu imagino você está numa votação no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, e você tem uma sinalização do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, vocês podem aprovar aí que não terá problema. Porque quando você faz isso, eu não sei, veja, algumas sinalizações me parecem necessárias, mas quando o Supremo Tribunal Federal faz uma sinalização desse tipo, eu fico me perguntando, será que não tem uma intervenção de um poder no outro? Nós sabemos que a Constituição de 88, lá no seu artigo 2º, fala que os poderes da União são harmônicos e independentes entre si. Então, será que tem harmonia? Será que não está tendo uma interferência quando o Supremo Tribunal Federal faz uma sinalização no meio de uma votação, quase que dizendo, olha, vocês podem aprovar com calma, com serenidade, porque aqui não vai passar. Então, eu fico me perguntando se isso é algo saudável do ponto de vista da separação de poderes e da relação e da dinâmica e do diálogo institucional democrático dentro da estrutura da Constituição de 1988. Então, primeiro, eu fico com essa dúvida na cabeça, Carol. Agora, vai ser aprovado, foi aprovado, né, foi derrubado pelo Congresso Nacional, é uma legitimidade do Congresso fazer isso, então há um jogo político aí. Naturalmente, se você derruba um veto, né, um veto presidencial, que tem argumentações também de natureza constitucional, fica essa dúvida também de será que tem uma inconstitucionalidade? Será que vai ter uma ação judicial perante o Supremo? Indica-se que sim, que a oposição vai entrar com essa ação e vai caber ao Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, verificar quais são os argumentos trazidos nessas petições, nessas ações judiciais que vão questionar a derrubada do veto. Se não houver uma argumentação muito clara e precisa, e alguns estão hoje sinalizando que a derrubada desse veto e a aprovação desse projeto, assim, o conteúdo desse projeto da dosimetria encobre ali uma anistia, e que a anistia com relação a crime contra o Estado de Direito, contra a democracia, de abolição do Estado democrático de direito, não é passível de uma anistia, então haveria uma inconstitucionalidade com relação a isso, que haveria também aí um desvio de finalidade, uma vez que essa lei ela estaria beneficiando pessoas específicas ou um grupo específico, ela não seria totalmente genérica e abstrata, que seria o que seria um requisito de todas as normas jurídicas. Então, você vai ter muito argumento aí para ser trazido ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a tendência do Supremo, Carol? A tendência talvez seja o Supremo Tribunal Federal não se intrometer nesse momento, e um dos elementos para não se meter nisso é, com certeza, o contexto político de ataque que tem sofrido a Corte, e que é uma coisa que eu tenho chamado a atenção, Carol, que é um medo que eu tenho, que é o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, parar de reagir quando tem que reagir em razão de ataques políticos. Ou seja, quando deveria declarar inconstitucionalidade, deixa de declarar essa inconstitucionalidade por razões de natureza política. Eu acho que aí nós temos grandes riscos de violação da Constituição e da ordem institucional da Constituição de 1988. Carol? Por fim, Alessandro, o que podemos esperar do encontro entre Lula e Trump? Amanhã o presidente embarca para os Estados Unidos para essa reunião com o republicano na Casa Branca, na quinta-feira. Crime organizado, tarifas, terras raras devem estar na pauta dessa conversa, que era aguardada desde março. Alessandro, como encarar essa reunião? Um risco ou uma oportunidade? Carol, é sempre naturalmente, com Donald Trump, qualquer reunião, qualquer diálogo, mesmo no âmbito institucional, é sempre um risco. A gente sabe que tem algo sempre de imponderável no presidente Donald Trump, mas o contexto ele é muito interessante, porque veja, lá atrás, quando o Donald Trump ameaçou o país, impôs sanções, taxas, né, e tarifas, etc. Tinha todo um discurso com relação, não só ao Brasil, naturalmente, mas o mundo inteiro. Ele tinha ele tinha uma conjuntura que talvez ainda não tivesse muito negativa com relação a ele. Nesse momento, a conjuntura ela não parece muito simples do Trump, né, em razão principalmente dessa jogada estratégica utilizada, que foi a questão da guerra no Irã. Se até o momento ali, veja, quando a gente teve aquele momento do sequestro internacional, com violação de regras internacionais, do Nicolás Maduro, onde Trump, né, avocou ali, disse, olha, nós vencemos, etc., havia toda uma visualização de que, olha, bom, nós temos um problema agora,
porque você tem os Estados Unidos, depois de muito tempo, fazendo uma ação que talvez nunca tomou no âmbito da América Latina, sequestrando basicamente na América do Sul aqui, sequestrando um presidente em pleno século XXI e dizendo basicamente para o resto das nações latino-americanas, olha, hoje foi Nicolás Maduro, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Em última análise, Carol, aquilo foi uma ameaça à América Latina e particularmente, cuidado aqui, uma ameaça ao Brasil, a uma intervenção nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. E pouco importa aqui que ele tenha tido uma boa química ou não com o presidente Lula. Ali é uma questão de Estado, de departamento de Estado, não é uma questão só do Trump. Ou seja, as ideias que nascem da cabeça do Trump não nascem só da cabeça dele ao vento, nasce porque tem muita gente dentro do departamento de Estado, dentro da estrutura institucional dos Estados Unidos, né, discutindo e debatendo essas ideias. Então tinha todo um contexto de ameaça muito forte. Agora, essa ameaça continua? Continua, por óbvio. O presidente Lula vai aos Estados Unidos e tudo indica, nessa conversa, terão temas quentes, temas importantes, vai colocar o seu ponto de vista. Eu tenho visto ao longo do tempo muitas pessoas dizendo, olha, o presidente Lula está criticando demais o Donald Trump, e é importante a gente dizer aqui que o Trump tende a não respeitar, como regra geral, pessoas que têm medo dele de maneira geral, que não fazem crítica, que não falam, que não vão para o enfrentamento. A gente viu isso acontecer muitas vezes ao longo do governo Trump, ou seja, o Lula, nesse momento, é uma pessoa minimamente respeitada, mas sempre tem riscos numa reunião com Donald Trump. Os temas que serão tratados são importantíssimos para o Brasil. Dois aí eu acho que são importantes, que é a questão do crime organizado, que pode dar ensejo a intervenções no processo político, que é um medo no processo eleitoral que está para acontecer aqui no Brasil, e o outro, naturalmente, a questão da soberania nacional e das terras raras e toda uma questão vinculada aos minerais críticos, Carol. Então, a gente espera uma discussão, há uma abertura aí para muita oportunidade, mas também, né, sempre no Trump a gente tem que pensar com cuidado, há também muitos riscos e armadilhas aí que podem acontecer, Carol. Opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada. Até quinta. Até quinta, Carol. Tchau, tchau.